Hoje eu quero falar a respeito da voz de Deus e o meu tema é: ouça a voz de Deus. Convido você a abrir o seu texto em Hebreus. Abra aí comigo. Hebreus capítulo 3. O texto é um pouco longo, de 1 a 19. É só aqui ou aí tem mosquitinho também? Ah, tem? Ah, então tá bom. Tomei banho, viu, Valneide? Tomei banho. Hebreus capítulo 3, de 1 a 19. Diz assim o texto sagrado: Portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Pois ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiada toda a casa de Deus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra do que Moisés, assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios que a casa em si. Pois toda a casa tem o seu construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem que ninguém ou nenhum de vós tenha o coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque não nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se do que foi dito assim: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração como eles fizeram na rebelião. E que foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entraria em seu descanso? Não foi o povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos ouvir a Tua voz e pedimos que o Senhor se comunique conosco através do texto, através da fala, através dessa pregação. Obrigado a Deus porque a Tua voz aquece o nosso coração e nos anima a seguirmos na nossa trajetória, na nossa vida. Obrigado porque a Tua voz tem conduzido a Tua igreja durante os séculos e nós Te louvamos porque um dia tivemos o privilégio de ouvir a Tua voz nos conduzindo a Jesus e nos rendemos a Ele. Obrigado a Deus porque a Tua voz também tem nos moldado e nos conduzido, e a nossa oração nessa manhã é que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, que as verdades desse texto possam ser impressas em nós e na nossa vida. Ser com aqueles, ó Deus, que estão nos acompanhando aqui, aqueles que estão nas suas casas, aqueles que estão tristes, aqueles que estão abatidos, ser com aqueles que estão enfermos, acamados ou vivendo alguma situação adversa, que a Tua graça os alcance nessa hora, Pai. Pedimos também que o Senhor continue a pastorear a Tua igreja e a cuidar de nós,
É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Ouvir a voz de Deus sempre foi um desejo da humanidade, e nós acompanhamos em Gênesis, Deus criando todas as coisas e, ao criar todas as coisas, se comunicando com a sua criação. Na realidade, tudo aquilo que foi feito e tudo aquilo que existe veio da voz de Deus. O texto de Gênesis vai mostrar para nós que Deus ia falando, e conforme Deus ia falando, tudo ia se criando. Então, nós dependemos dessa voz criadora de Deus, e Deus cria o primeiro casal, se comunica com o primeiro casal, e eles ouvem então a voz de Deus, e o universo e tudo aquilo que nós temos hoje é estabelecido pela voz de Deus. E mesmo assim o ser humano sempre teve o desejo de ouvir a voz de Deus. Após o pecado, a comunicação do Senhor com o ser humano se torna diferenciada, e o ser humano então passa a ter esse desejo mais profundo de ouvir a voz de Deus. Quando nós, por exemplo, conversamos com as pessoas sempre dizem isso, né? Eu quero ouvir a voz de Deus, quero saber o que Deus tem para a minha vida, quero saber a sua vontade. Pessoas, por exemplo, que não desfrutam de uma intimidade, de uma relação de comunhão com Deus, sempre relatam isso. Agora, o texto bíblico vai dizer que Deus fala através da sua palavra, Deus fala através dos irmãos, Deus fala através de um cântico, Deus fala através de uma oração, e nós precisamos entender que Jesus continua sendo essa voz de Deus, como porta-voz do Senhor, enviado por Deus. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 11, quando o texto vai dizer que Deus fala de muitas maneiras. Hebreus capítulo 1 também vai dizer que Deus fala de muitas maneiras e nos falou pelo Filho. E a forma como Deus tem de falar à sua igreja é através do Filho de Deus. Então, por meio de Jesus, Deus continua falando, Deus continua se comunicando com a sua igreja, com o mundo criado, e nós precisamos ter esse entendimento para que possamos ouvir a voz de Deus e sermos, de fato e de verdade, um povo guiado pela voz do Senhor. Se você está com o texto aberto, dá uma olhadinha no verso 1, quando ele diz assim: portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus. Então, ouçam a Jesus, vejam em Jesus a nossa referência. Então, veja que eles são chamados de irmãos santos, e é um chamado celestial. Eu fico imaginando se nós levássemos um pouco mais a sério essa nomenclatura e olhássemos para os nossos irmãos como pessoas santas e separadas para a santificação. Chegar para o seu irmão e falar assim: ó, você é uma pessoa santa, nós somos irmãos santos, nós somos uma igreja santa, amém? Mudaria a forma de a gente olhar uns para os outros, e até a forma como nós olhamos para os pecadores, para as pessoas que ainda não se renderam ao Senhor Jesus. Olha, você ainda está nessa condição de pecadores, mas eu quero te chamar de irmão santo. Eu quero que você se torne um conosco e que você venha desfrutar das benesses do reino de Deus. E aí então o texto vai dizer: irmãos santos que participam do chamado celestial. Há um chamado de Deus para nós, há um chamado de Deus para a humanidade, e esse chamado é para que nós venhamos a viver debaixo da autoridade do Senhor Jesus e viver atentamente aquilo que Deus tem para nós, porque o texto vai dizer que nós precisamos considerar atentamente a Jesus, que nós declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote que nos leva até a presença do nosso Deus e Pai. Então Jesus, como nosso sumo sacerdote, é quem nos garante esse acesso, essa comunicação com o Pai, e o texto vai falar a respeito disso com muita profundidade. Ele é apóstolo e ele também é o nosso sumo sacerdote. E Moisés entra na jogada aí no versículo 2, se você tiver com o texto aberto você pode me acompanhar. Pois ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu fielmente. Ele resgata essa imagem de Moisés, porque ele está escrevendo aos Hebreus, e isso é muito importante. Moisés é uma grande referência, e vai mostrar que Jesus, assim como Moisés, foram servos obedientes e servos fiéis naquilo que foi designado e foi confiado a toda a casa de Deus. E aí cabe a nós pensarmos e refletirmos também sobre a nossa fidelidade, sobre a nossa integridade no serviço do nosso Deus. Nós também somos chamados, somos convocados pelo Senhor a cumprir aquilo que Deus deseja
de nós. E aí nós então somos designados, e a nossa palavra nessa manhã também é de fidelidade, fidelidade com a casa de Deus, a casa que vai convidando as pessoas à oração. Lembra do Antigo Testamento? A minha casa será chamada casa de oração. Quando Jesus entra no templo e vê aquela bagunça, aquele comércio, ele expulsa os animais, os cambistas, ele expulsa os animais não, ele expulsa os cambistas, ele segura ali os animais e fala: olha, vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de comércio, na realidade a casa do meu pai é casa de oração. E por isso, então, nós temos essa referência como casa de Deus. E no versículo 3, você vai acompanhar que Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra. E o autor dos Hebreus sempre coloca essas verdades. Ele apresenta um personagem do Antigo Testamento e vai dizer que Jesus é superior e que Jesus está num nível acima, mostrando então que Jesus é, de fato, a terceira pessoa da Trindade, ou a segunda, se assim vocês quiserem colocar, como Deus Pai como a primeira pessoa, Jesus como a segunda pessoa da Trindade, e depois o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. E ele vai colocar então essa realidade que Jesus é de fato o nosso mediador, aquele que tem mais honra do que Moisés, como a pessoa que constrói a casa merece mais elogios do que aquele que tem a casa em si. E aqui Jesus está tratando desse tema de construção e falando: olha, ele tem maior honra. E aí é muito bonito olhar no texto dizendo que Jesus é digno de muito mais honra do que Moisés, quebrando já esse paradigma do Antigo Testamento em que as pessoas ficavam pensando a respeito de Moisés e no próprio ministério de Jesus, como foi o que Moisés disse, baseando sempre na vida de Moisés, se esquecendo que Moisés estava apontando para Jesus Cristo, e Jesus Cristo, então, segundo o autor dos Hebreus, tem muito mais honra do que Moisés. Nós seguimos Moisés, mas acima de tudo, nossa lealdade está estabelecida em Jesus. Nós somos cristãos e por isso seguimos tudo aquilo que Jesus nos mostra. E veja que o texto vai seguindo: pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas, mostrando então que nós podemos construir, podemos fazer as nossas realizações nessa vida, mas o nosso Deus é quem vai construindo toda a nossa existência e é o construtor de todas as coisas, e nós não podemos perder isso de vista, uma vez que todo mundo foi construído por Deus e tudo aquilo que nós acompanhamos e vemos da natureza, da extensão da criação de Deus, foi obra das suas mãos. Isso deveria descansar no nosso coração, deveria fazer a gente depositar a nossa existência no Senhor e falar assim: não, Deus cuida de mim. Ontem à tarde, Natália teve um compromisso de evangelização das crianças, foi fazer um curso, e aí Timóteo e eu ficamos ociosos, e aí eu falei para ela: deixa a gente num parque. Aí ela deixou a gente lá no parque, como que chama? Da Biquinha. Aí andando com o Tim lá desse jeito, eu andando com o Tim na trilha, você imagina? Dá uma risadinha. Eu peguei um cajadinho assim, um pedaço de pau. Aí ele falou: pai, você está parecendo um velhinho. Eu falei: deixa aí, só tem nós no meio da trilha. Ele tirou até uma foto. E a gente foi andando, aí ele falou assim: olha o tamanho dessa planta, olha o tamanho disso, olha que bichinho pequenininho. A gente foi com uma lupinha e tentando achar as coisas assim. Eu falei assim: você imagina Deus criando todas essas coisas, Tim? O nosso Criador com essa variedade de objetos, de plantas, de tamanhos, de cores, e assim, vamos ficar maravilhados com tudo aquilo que Deus fez na criação. Ele falou assim: verdade. Aí tinha perto de um riachinho que tem lá, tinha eu não sei como que chama, uma planta gigante, grande assim, bem grandona, assim, parecia um coração assim. Eu tirei uma foto assim. Aí ele falou assim: pai, foi com essa planta aí que Eva se escondeu. Eu falei assim: será, Tim? Ele falou: olha o tamanho dela, desse tamanho, tem quase 1 metro. Eu falei assim: você está falando que Eva era grandona assim? E a gente ficou conversando, e eu fiquei pensando assim: como que a revelação de Deus vem por meio dessas coisas?
E depois nós achamos uma joaninha tão pequenininha, e a gente então pegou a lupa e começou a ver os desenhos na joaninha. Eu olhei para ele e falei assim: veja a criação de Deus, nos mínimos detalhes. E contemplar a natureza de Deus nos mínimos detalhes nos leva a perceber que Deus está cuidando de nós também nos mínimos detalhes. Se Deus se preocupa com as folhas que estão caindo da árvore, Deus se preocupa com a minha vida, com a sua vida. E por isso nós precisamos ter esse entendimento, que nós somos a casa de Deus. É o que ele coloca no versículo 5. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e o seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Então veja que lá em Moisés a gente já tem uma proposta daquilo que vai se revelar em Cristo Jesus, e tudo aquilo que foi manifestado em Moisés se cumpre em Jesus. Amém por isso. Tudo aquilo que Deus deixou revelado no Antigo Testamento se cumpre em Jesus, mas veja aí no versículo 6 que Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus, e por isso toda a casa de Deus e toda a obra de Deus não vem à ruína, porque tudo está estabelecido pela vontade de Deus. Amém por isso. Então a casa de Deus permanece e Ele, Jesus, é responsável por toda a casa de Deus. Isso me trouxe uma paz, de verdade, nessa semana. Ficar pensando que toda a casa de Deus é de responsabilidade de Deus. Quem é a casa de Deus? Quem é a casa de Deus? Então você está sob a responsabilidade de Deus. E se Deus está como responsável, a minha pergunta é: você vai ter falta de alguma coisa? Você vai se sentir menos cuidado ou cuidada por Deus? Então veja que ele está falando assim: eu vou cuidar de você, eu vou amparar você, vou restaurar a sua vida, amém? De vez em quando a gente precisa fazer uma reforma na nossa casa ou não? Na igreja, né, Lucas? Essa semana teve alguns reparos. Teve um vazamento, precisamos mexer ali naquele cantinho lá, depois a gente vai pintar lá naquele cantinho lá. Trocamos a calha, agora a gente vai pintar, vai deixar tudo arrumadinho, fazer manutenção. Aí quando o Lucas colocou lá no grupo da diretoria: o rapaz já trocou a calha, vai agora só pintar e tal, não sei o que, está mexendo aí. Eu fiquei pensando nesse texto: nós somos casa de Deus, e Deus está atento a nós, Ele vai cuidar da gente, Ele vai restaurar, Ele vai reparar, Ele vai dar uma versão nova, Ele não vai deixar abandonado, amém? Ele vem na sua direção, Ele vem na minha direção, e nós somos casa de Deus, e Ele vai cuidar de nós, e Ele é o responsável. Eu gostei disso. Eu falava para o Timóteo: olha, quem é o responsável por essa casa? Aí ele falou: você. Eu falei assim: nós estamos na responsabilidade do nosso Deus. E Deus, que se de fato é o nosso Deus, Ele é responsável, Ele vai cuidar de nós, porque nós somos casa de Deus, e nós precisamos manter o nosso coração movido pela coragem e pela firmeza, e por isso nós não desanimamos, porque enquanto somos cuidados de Deus, ou cuidados por Deus, nós temos o nosso coração movido pela coragem, e a coragem nos leva a fazer coisas que nós, humanamente falando, não tínhamos nem projeção de fazer. Coragem de falar, coragem de orar, coragem de abraçar, coragem de visitar, coragem de pregar, coragem de servir, coragem de dar o dízimo, coragem de falar que a nossa vida é de Jesus. E veja que essa coragem vem porque nós somos o quê? Casa de Deus. Coragem. E a gente às vezes se depara com pessoas muito medrosas. Você conhece gente assim? Você já foi assim? Fala a verdade. Eu levanto a minha mão e falo assim: eu já tive medo. Eu já tive medo. Eu tive medo de pregar, tive medo de falar em público, tive medo de administrar a igreja de Deus e falar assim: será que vai dar certo? Será que eu consigo? Mas quando o medo é colocado na presença de Deus, esse medo se transforma em ousadia.
E a gente vai na força do Senhor, a gente rompe o medo, e a gente vai se desvencilhando daquilo que vai nos amarrando, a gente tira aquelas crenças que limitam a nossa vida, a gente se entrega, a gente se lança nas mãos de Deus e fala assim: Senhor, me usa. Eu não sei fazer isso, mas me usa, me capacita. Tira de mim esse medo que me trava e me dê coragem, me dê firmeza naquilo que eu preciso fazer. Nesse processo de reabilitação, tenho conhecido várias pessoas e tem sido tão marcante. Posso contar uma história? Já começando a contar a história? Quem quer falar? Não pode, né? Comecei na clínica de reabilitação, Rafael, escuta essa. Aí na clínica tem uma barra, sabe aquelas barras que o pessoal faz, aquelas piruetas assim na Olimpíada, como chama, gente? Ginástica. Então tem uma barra como se fosse daqui na Edna, assim, lá naquele canto assim, e eu tenho que ir na barra. E aí a mocinha lá, a minha fisioterapeuta, ela fecha a barra para eu não cair, né? Eu falei, eu já estou com o joelho ralado, não posso cair mais. Aí ela fecha a barra, ela fala assim: o senhor tem que andar nessa linha aqui e fazer os exercícios dentro desse negócio aqui, ó. Eu falei, cara, que loucura. Aí fui dando os passos, ela colocou um espelho lá na frente, me mostrando como eu tinha que cair, como que eu tinha que caminhar, Ela falou assim: agora você precisa ter confiança. Aí brinquei com ela: em Deus, em você, na barra, em quem? Fui em tudo. Eu falei, em Deus, em você, está tudo bem. Agora nessa barra é firme. Aí fui testando a confiança, até uma hora que ela falou assim: fecha os olhos e anda reto. Eu falei, não, de jeito nenhum. Ela brincou comigo e falou assim, ela é gordinha, ela falou assim: eu sou forte, eu seguro o senhor. Eu falei, não. Aí parei de brincar, fechei os olhos, mirei assim na frente e falei assim: agora segura na mão de Deus e vai. Fechei o olho e fui. Quando eu cheguei lá no final, eu abri os olhos, ela estava assim do meu lado, assim, tentando me segurar, se caso eu viesse a cair. Aí ela falou assim: eu estou aqui. Eu falei assim: o seu nome para mim agora é confiança. Porque você me segurando, ou eu sabendo que você está aí, eu consegui andar. Veja que o texto está dizendo para nós: você vai caminhar nessa vida, e quem vai te amparar, quem vai cuidar de você, é Jesus Cristo, que vai te dar confiança. Ele está do seu lado, Ele fala assim: não vou deixar você cair, não vai faltar nada, eu vou prover, eu sou a confiança. Quem tem filho sabe que os primeiros passinhos exigem muita confiança. Quando ele começa a dar aqueles passinhos, o filho tenta segurar no braço da mãe, do pai, nas coisas ali da sala, para poder dar os primeiros passos. E Jesus está olhando para nós nessa manhã assim: caminhe nesse mundo com confiança. Eu estou do seu lado, eu vou segurar você, eu vou te amparar. E por isso tenha coragem. Porque nós precisamos ter coragem, ousadia de falar assim: eu vou dar os primeiros passos pela fé, sabendo que o meu Jesus vai me amparar e vai cuidar de mim. Quem aqui já comprou um carro financiado? Tem que ter coragem, não tem? Você vai na loja, dá risada aí. Você vai na loja, você vê o carro, fala: é esse, gostei, lindão, meu modelo, meu número, tá, beleza. Quando chega aquela mini Bíblia, sabe a mini Bíblia? Aquele carnê com 48 prestações. Você fala assim, você põe em cima da mesa assim, fala assim: força aí, coragem. Homens, quando a mulher chega para você e fala assim: estou grávida. Eu olhei para a Natália e falei assim para mim mesmo: coragem, meu filho, coragem. Agora, diante dos desafios da vida, diante dos diagnósticos de saúde, diante de problemas adversos que temos na nossa família, o que Deus está falando para nós nessa manhã é o seguinte: coragem, força e coragem, firmeza na fé. Eu estou cuidando, eu estou amparando, eu vou prover, eu vou sustentar, eu vou com o meu Espírito falar para você. Então hoje, se você ouvir a voz de Deus, não
Endureça o seu coração, deixe o seu coração maleável na presença de Deus, deixa Deus falar ao seu coração que Ele está cuidando de você, que Ele vai prover, que Ele vai sustentar, que Ele vai conduzir a nossa igreja e que nós passaremos por todos esses problemas e tantos outros que virão com a certeza de que o nosso coração não será endurecido pelo deserto, amém. Passaremos pelo deserto, como igreja, como pessoas, como vidas que se colocam na presença de Deus, porque a nossa esperança é uma esperança gloriosa. Nós não caminhamos para a derrota, amém? Amém. Nós caminhamos para a glória, e a nossa esperança é uma esperança gloriosa, sabendo que o nosso futuro está bem assegurado nas mãos de Deus e nós vamos vencer em nome dEle. Então hoje, não endureça o seu coração. Deixe o seu coração maleável e deixe Deus trabalhar no seu coração. Eu não sei o que te preocupa, o que te tira a paz, o sossego, mas a minha fala nessa manhã para você e para mim é essa, é hoje. Ah, pastor, não pode ser semana que vem? Não, o texto é urgente e tem algumas coisas que são urgentes, precisam ser tratadas. O medo, a ansiedade, a preocupação, a angústia, é hoje. Se você ouvir a voz de Deus hoje, é hoje. Se for amanhã, é naquele dia, mas é no tempo que Ele determinou hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Como foi no passado. Eles ouviram e reclamavam. Eles ouviram lá em Massá e Beribá e murmuraram. Você conhece crente que murmura? O que é murmuração? Me ajudem. Me ajudem. É quando você não aceita, beleza? E você fica reclamando. Quem é que gostava do Chaves? Só eu? Eu vou perguntar de novo. Quem gostava do Chaves? Lembra quando o Chaves ficava bravo? Ah lá, a Kika está falando que até hoje ela assiste. Graças ao Silvio Santos, né? Reclamando. Quem tem filho aí sabe, você dá uma dura, você dá uma ordem, o que o cara faz? O que o sujeito faz? Sai, fica reclamando. Outro dia deu uma dura no Timóteo lá, ele saiu reclamando, bateu a porta. Pá! Eu falei, eu vou quebrar a porta. Quase caí, mas eu abri a porta, deixa a porta aberta e para de reclamar, e acabou, saí de lá. Não estou reclamando, estou bravo comigo mesmo, então o problema é seu. Não quero reclamação. E nós temos essa mania de ficar o quê? Murmurando, reclamando, nos cantinhos e falando, Aconteceu lá em Massá e Beribá. Então, se Deus falar contigo, se Deus der uma orientação, não endureça o coração, porque reclamação e murmuração tem a ver com esse coração endurecido. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que Deus quer, amém? E quando Ele fala, quando Ele direciona, quando Ele cuida, Ele sabe o que está fazendo. E a gente precisa descansar nisso. Então, se Ele está falando no seu coração, nesse tempo que se chama hoje, não endureça o seu coração, ouça a voz de Deus e não coloque o Senhor à prova como eles fizeram no deserto. Será que vai acontecer? Porque as nossas dúvidas e as nossas incredulidades, às vezes, são maiores do que a nossa fé. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu gosto daquele hino que diz, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. E a gente tem que ter fé e proferir, inclusive, palavras de fé. Ouso dizer o seguinte, se você não tem fé em alguma coisa, por favor, fique de boca fechada. Tem muita gente que tem dúvida, eu particularmente tenho dúvida sobre muitas coisas, e naquilo que tem dúvida eu não falo, naquilo que eu não tenho muita fé, eu não ponho o meu empenho, mas naquilo que eu acredito, por exemplo, eu tenho dito já há algum tempo que nós vamos subir e que a nossa igreja continuará sendo forte, e isso não muda, amém? Vocês acreditam nisso? Que a gente vai passar pelo vale da sombra da morte, a gente vai passar por desertos e mares e vales, e Deus vai conduzir a nossa igreja, amém?
Isso, beleza. Agora, outras coisas a gente fala, as pessoas ficam olhando assim. O nosso Jefferson é sonhador. Ele está viajando. Aí um parente nosso falou assim para uma das pessoas da minha família: mas ele está na cadeira de roda e está todo animado assim, está viajando. Aí disse que minha mãe falou assim: não, ele tem muita fé. Tem que ter fé. E tem que ter essa esperança gloriosa. Você imagina aquilo que Deus vai fazer por nós e para nós será motivo de honra e de glória para o nome de Jesus. Aquilo que Ele está fazendo e está preparando é para a honra e glória de Jesus. E a gente precisa tomar cuidado com essa expressãozinha aí, incredulidade. Pessoas incrédulas não deveriam fazer parte da nossa convivência. Se nós somos de fé, nós precisamos caminhar com gente que tem fé. Se a gente é de Deus, a gente precisa confiar nas pessoas que temem a Deus e pedir que Deus coloque pessoas dessa natureza na nossa caminhada, na nossa jornada, porque às vezes nós não estamos com tanta fé e outra pessoa vem e aquece a nossa fé. Às vezes você não conseguiu ouvir a voz de Deus e vem uma pessoa nesse dia que se chama hoje e fala para o seu coração, para o meu coração. Então nós deveríamos nos cercar de pessoas que não colocam o Senhor à prova, porque aquilo que Deus disse vai acontecer, amém? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então a gente precisa crer e precisamos ter pessoas do nosso lado que creem dessa mesma maneira, para estimular a nossa fé. Não como os nossos antepassados que colocaram o Senhor à prova e que ficaram fazendo cálculos dos feitos de Deus. É tão engraçado porque tem pessoas que dizem que caminham por fé, mas gostam também de ter bastante o pé no chão. Ora, eu também sou assim. Também não é porque a gente vive na fé que a gente tem que ser doido, correto? Dá para ser doido? Eu posso sair daqui hoje e comprar um carro de 300 mil reais e falar assim, eu vou pagar pela fé. A minha tesoureira vai falar assim, não, você não vai pagar pela fé. Minha tesoureira, você não vai pagar. A tesoureira vai olhar o contra-cheque assim, né? Vai falar assim, não, você não tem condições disso aí. Ou eu chegar e falar assim, eu vou contratar uma equipe multidisciplinar para cuidar da minha saúde e vou colocar lá dentro da minha casa, porque em 2 meses eu quero estar bem, recuperado e andando e correndo uma maratona. Tem condições? Aí eu vou falar assim, não, pela fé. Não, isso não é fé. É fé em Deus. Não nas coisas que nós estamos vendo. E não naquilo que nós queremos para o nosso deleite, mas para as coisas de Deus. Então veja que isso é muito importante para essa esperança gloriosa. E essa esperança gloriosa tem a ver com as coisas de Deus. Então hoje, Deus falando no seu coração, não endureça o seu coração, se entregue ao Senhor e não seja como o povo foi lá em Massá e Meribá, que ficou duvidando, reclamando, murmurando e pensando e calculando muito, porque quem tem fé não tem tempo para fazer cálculo. Ninguém disse amém. Porque a fé tira os cálculos da jogada. Fala assim, você não precisa mais disso. Você só precisa da fé. Você precisa dessa confiança. Veja que no versículo 9 ele fala assim, ali seus antepassados me tentaram, me puseram à prova, apesar de terem visto muitos feitos gloriosos durante 40 anos. Eles viram muitos milagres de Deus e mesmo assim tinham dúvida. Agora, vamos falar a verdade? Qual que é a diferença nossa para esse povo aqui? Eles viram muitos milagres durante 40 anos. Eu agora já posso dizer isso, eu tenho mais de 40 anos, eu já vi muitos milagres de Deus, e mesmo assim, às vezes, o meu coração é tomado pela incredulidade. O que Jesus disse para Tomé? Não seja incrédulo, mas seja o quê? Crente diante das verdades de Deus, diante das promessas de Deus, nós podemos e devemos falar o seguinte, não, eu creio. Diante de promessas de Deus, a gente tem que falar assim, não, eu acredito. Ou até uma expressão mais contemporânea, eu recebo, eu aceito isso na minha vida.
E quando eu falo assim, essa igreja continuará sendo uma igreja bíblica e forte para as próximas gerações, a igreja deveria falar assim, amém, eu acredito, será assim. Teremos uma escola de música aqui em alguns anos, amém. Teremos uma escola bíblica cada vez mais forte, amém. Teremos pregadores saindo da nossa igreja e sendo levados para todos os cantos desse mundo, amém. Teremos recursos financeiros saindo daqui para abençoar a obra missionária. Hoje, se Deus está falando ao coração da igreja, não endureça o coração, vamos crer naquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, e nós seremos sim um celeiro de obreiros para as nações, eu creio, amém. Eu creio que um dia as juntas de missões vão falar assim, obrigado Igreja Batista Nova Canaã, por preparar e enviar tantos obreiros para a seara do Senhor, e a proposta nossa é essa, é hoje, você se enquadra nesse tempo, que a gente tem a mania de falar assim, amanhã eu faço, não é assim? Vamos deixar para amanhã? Vamos postergar um pouquinho, vamos deixar para o ano que vem? Quem aqui já fez isso? Eu vou emagrecer. Quem já fez propósito de emagrecimento? Faz assim. Quando você começa a sua dieta? Semana que vem. Você não está com propósito coisa nenhuma. Eu vou fazer caminhada todo dia. Quando você começa? Mês que vem. Vai nada. Um amigo meu que estava desempregado há muito tempo, e ele tinha guardado um bom dinheiro, aí ele falou assim, eu vou ficar parado um tempo. Eu falei, que chique, eu acho bonito esses caras, sabe? Eu vou ficar parado um tempo. Ele até falou um nome lá, sabático, Aí eu falei assim, você está querendo colocar a Bíblia na jogada? Você vergonha isso, cara? Não, estou um ano sabático. Não era um mês, criatura, não, um ano, Jefferson. Um ano parado, vivendo de rendimentos, meu sonho. Falei para ele, meu sonho. Valneide, lá na Bahia, comendo uma acarajé, imagina. Um ano. O cara tem dinheiro para ficar um ano parado. Você não vai voltar a trabalhar, não, cara? Não, um ano sabático. Descanso. Só descanso. Falei, uau. Que inveja. Boa. Agora tem gente que quer descansar a vida inteira, você viu? Você conhece gente assim? Ele não quer mais voltar para o trabalho. Depois de um ano eu brinquei com ele, e aí? Falou, cara, isso que é vida. Eu falei, não, eu sei, mas a outra parte da vida é trabalho. Vamos para a luta, porque também a vida não é só isso, é hoje, vamos embora, e hoje? Se a gente não construir bem o hoje, como a gente vai viver e vai desfrutar daquilo que Deus tem para nós? Vamos embora. Então tem muita gente que quer somente essa parte do descanso, mas tem a prova, tem a luta, tem a correria, tem a nossa agitação dos nossos dias, e temos que ter esse tempo, entender o tempo e viver dentro desse tempo que o Senhor coloca para nós. Então, versículo 12, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, tenha um coração voltado para as coisas dessa vida, uma proposta de vida assim, bem, eu diria assim, quase que mundana, coração perverso, aquela pessoa que tem malícia em tudo, perversidade, incrédulo, e que se desvia do mal, que se desvia das coisas que não agrada a Deus. Advirtam, versículo 13, uns aos outros, enquanto o dia é hoje, para que ninguém seja enganado pelo pecado e fique com o coração endurecido. Durante a jornada nossa, a gente vai apanhando tanto, que às vezes o nosso coração fica tão endurecido, não fica? A gente se decepciona tanto com as pessoas, que às vezes o nosso coração fica tão endurecido. A gente se magoa tanto com algumas falas, algumas coisas, que o nosso problema é ficar com o nosso coração como? Endurecido.
Haja vista que a Bíblia vai colocar para nós que nós fomos feitos do barro. Isso é pó. Pó com água vira barro. Pó com água vira barro, e barro sem o manuseio do Criador vira pedra. Que seu coração não fique endurecido. Hoje, se você ouvir a voz de Deus falando assim: Senhor, continua moldando o meu coração. Continua trabalhando em mim apesar das decepções. Continue trabalhando em mim porque eu quero ouvir a tua voz. Eu venho de uma região da minha cidade e as cidades ali ao redor de um grande celeiro de produtos de argila e tal, tijolos, cerâmica, tudo vem da minha região. E o oleiro fica lá trabalhando. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus te moldar. Não endureça, não. Uma vez, quando criança, pedi para meu pai me levar lá a gente chamava de olaria, lá no interior a gente chama olaria, mas para cá é cerâmica, né? A gente conhece como olaria, onde o oleiro vai fazendo. E lá em Santa Gertrudes, ali do lado da minha cidade, em Rio Claro, tinha lá o oleiro, ele tinha a roda, ele com a perna assim na roda, rodando o vaso, e o vaso se desmanchou. Ele fez de propósito, que ele enfiou o dedo assim, o vaso se desmanchou. Aí ele pegou aquele monte de barro assim, Cátia, fez assim, ó, fez um vasinho, depois ele foi rodando e foi colocando a mão assim, ele fez o desenho, fez o corpinho do vasinho assim, tal. E eu, como criança, fiquei olhando aquilo lá e falei assim: como assim? E lá em Jeremias diz, né, vai na casa do oleiro e veja como eu posso fazer. Se a sua vida está desmoronando, Deus pode pegar tudo e fazer assim, ó, remodelar, diga amém. Pode te reerguer, pode te refazer, reconstruir sua história. É hoje. E se você está ouvindo a voz de Deus hoje, que Ele está falando para você que pode remover e cuidar da sua vida hoje, acredita, Ele pode remodelar a sua vida, remodelar a sua história, remodelar os seus sonhos. Ele pode te reconduzir, te refazer. Aleluia. Quando eu pensei que a minha história estava chegando no final, Deus estava falando assim: não, eu vou refazer, Jefferson. Estou tirando as impurezas. Falei, opa, gostei. Porque o oleiro, ele vai amassando o barro e vai modelando, e quando tem algum defeito, tudo cai. E eu fiquei assistindo um monte de vídeo esses dias aí do oleiro. Aí o oleiro fala o seguinte: olha, essa massa aqui, essa argila, esse barro não estava em boa qualidade. Quando ele estava modelando assim, ele bateu numa pedrinha e se desfez. Eu falei, que coisa doida. Beleza, aí ele vai explicando, tem que tirar as impurezas. Um vaso só fica bonito, só fica perfeito depois que você tira as impurezas. E aí o oleiro pode trabalhar bem. Esse processo que Deus está fazendo com a gente é hoje. E se Ele está trabalhando com você hoje, não endureça o coração. Porque se você endurecer, você vai criar resistência. Se Deus está trabalhando na sua família, fala assim, amém. Vai ser doloroso? Vai. Mas você vai ter o toque do oleiro na sua casa, no seu filho, no seu casamento, na sua história. Se Ele está trabalhando na sua carreira profissional, deixa Ele modelar. Modela, Senhor. Eu gosto de Pedro, né? De novo, Pedro. Eu vou lavar seu pé. Não, o pé não, de jeito nenhum. Depois que Jesus fala com ele, fala assim, não somente o pé, a cabeça, lava tudo, Senhor. Eu fico imaginando assim, hoje, nessa manhã, se eu fosse Pedro, Lucas, sabe o que eu ia falar? Senhor, não modela somente meu corpo, não. Modela minha vida, minha família, meu ministério. Diga amém. Quero ser um filho novo, um vaso novo, um pastor novo, um amigo novo. Eu quero ser tudo novo. E alguém vai chegar assim, mas o que foi feito? Foi feito para a glória de Deus. O passado, deixa para lá. Quem está em Cristo é o quê? É o quê? Ele molda, Ele cuida, Ele renova, Ele faz de novo. Se não tem esperança, Ele enche de esperança. Se não tem saúde, Ele dá saúde.
Se não tem recurso, Ele transborda os recursos. Porque Ele é Deus, Ele cuida, Ele renova, Ele abençoa. Ele refaz. E desfaz e refaz de novo, quantas vezes Ele quiser, porque Ele é Deus. E hoje a gente precisa ouvir essa voz dizendo para nós: eu vou restaurar, eu vou amparar, eu vou cuidar, eu vou renovar, eu vou fazer tudo novo. Não é o som que sai dos céus em Hebreus não, em Apocalipse, eis que Deus está fazendo novas todas as coisas. E o cristão, né, Cleus, é aquele que vive em novidade de vida. A professora falou para nós semana passada. Novidade de vida. Então, nessa manhã, a minha fala é essa: ouça a voz de Deus, não endureça o coração, e deixa Ele moldar, trabalhar, cuidar. Aí eu não sei qual área ou quais áreas, mas a minha oração de verdade é que eu e você não tenhamos o coração duro. Esses dias eu brinquei com meu filho, estou caminhando para o fim. Falei assim para ele, foi meu aniversário, lembra? Aí eu falei assim para ele: cara, no seu aniversário eu te levo para olha que pressão também. Eu te levo para jantar onde você quer. Aí ele falou assim, só porque eu falei, o bicho apareceu. Tá bonito com essa blusa nova, hein? Ele é que nem a mãe dele, né? Eu vou falar da mãe dele, ela aparece, né? Fui falar do cara, o cara apareceu. Falou assim, eu quero ir num restaurante bacana. Eu falei, Thelma, eu quero ir num restaurante bacana. E a Natália falou assim, você que vai escolher onde a gente vai ir pro seu aniversário. Eu falei, beleza. Mas só que eu não vou pagar. Desaforo. Faço aniversário, né, Cleusa? Aí tudo que eu tenho que pagar ainda. Aí eu falei assim, não, Timóteo, a gente vai com o seu dinheiro. Eu falei, Marcos, a gente vai com o seu dinheiro. Aí ele começou a escolher umas opções assim, normais do dia a dia. Tipo cachorrão da esquina, sabe? Aqueles negócios assim. Aquela pizza daquele mesmo lugar que a gente sempre compra. Não, de jeito nenhum. É aniversário, cara, negócio importante. De jeito nenhum. Aquele biscoitinho que a gente compra lá no Carrefour. Não quero. Que Carrefour? Importado. Do aniversário. Ele falou, não, pai, muito caro. Eu falei, e no seu aniversário como que foi? Não, foi do bom e do melhor. A gente é assim, não é? Para nós é para a gente pensar um pouco. Hoje, não endureça o seu coração, não. Quando eu falei para ele do dinheiro, ele endureceu o coração. Agora, veja, se o seu coração for maleável, você vai ouvir a voz de Deus, e você vai usar bem a sua vida, a sua saúde, o seu tempo, o seu dinheiro. Não é o jeito que você quer, e no tempo que você quer. E se Ele está falando hoje, não deixe o seu coração endurecido. O barro, depois de consolidado e seco, ele se torna duro. Mas ainda quando ele está barro, ele se torna maleável. O grande problema na vida é que nós nos tornamos vaso e falamos assim, não, Senhor, não molda mais não. Não mexe mais não. Tá bom assim. Já estou bem estabelecido. E talvez a nossa oração nessa manhã seja o inverso disso. Senhor, continua moldando, continua falando, continua trabalhando. Minha mãe está com uma ideia de que, ela falou assim, você merece uma surra. Esses dias eu caí em casa. Eu estou concluindo, seu irmão. Aí minha mãe falou assim, está merecendo apanhar. Eu falei, sai para lá, ó. Apanhei a vida inteira quando criança, não quero apanhar mais não. Gente, que vergonha. Você fala isso também, Thelma? Seu filho? Fala, né? Você fala, Kika, para os meninos? Fala para eles, viu? Minha mãe falou na minha cara, assim, você está merecendo uma surra. Que surra que é? Precisa apanhar, precisa aprender.
Aí eu fiquei pensando assim, a surra nada mais é do que uma correção, né? E o autor aos Hebreus vai dizer que Deus corrige os seus, porque Ele... E a gente não gosta, e fala assim, não, Senhor, está doendo demais. Por que a gente tem provas, lutas, provações, dificuldades nessa vida, gente? É Deus nos moldando. Se Deus um dia deixar de nos moldar, aí que a gente tem que ficar o quê? Preocupado. Natália falou isso para Timóteo, eu achei o máximo. O dia que não me preocupar com você, com a sua saúde, com a sua pureza, com a sua limpeza, com a sua espiritualidade, aí que você tem que ficar preocupado, Timóteo. Enquanto eu tiver... Eu falei, mamãe do céu. Enquanto Deus estiver falando, incomodando o seu coração, te empurrando para ser um crente melhor, fique em paz. É Deus atuando, amém. O preocupante é quando você não consegue mais ouvir e discernir a voz de Deus. Ou quando você peca tanto que você se sente distante da voz de Deus. Então, se Deus está falando, se Deus está movendo, se Deus está te conduzindo nesse tempo que se chama hoje, não endureça o seu coração. Ouça a voz de Deus e fala, Senhor, trabalha. E se você tiver a ousadia de Pedro, não somente aqui, Senhor, mas aqui. Vou lavar o seu pé. Ele fala assim, não somente o pé, lava tudo. E Deus está moldando a nossa vida e a gente tem que falar o seguinte, não, Senhor, eu estou falando de mim agora, não a saúde, mexa tudo. A minha psicóloga falou assim, o que você tem pedido para Deus? Eu falei assim, olha, grande pergunta fizeste. A minha fala para ela foi o seguinte, para que Deus trabalhe não no meu físico, mas trabalhe em tudo em mim. Ela falou assim, sério? Eu falei, sério. E você sabe o que vai acontecer? Eu falei, não sei, só sei que vai ser o melhor. Eu quero sair desse deserto um homem novo, um pastor novo, uma pessoa nova. Não sei. E se Deus está conduzindo, a psicóloga, vai ser maravilhoso. Ela falou, como que está? Eu falei, está doloroso. No momento é doloroso, mas o futuro será glorioso. Não permita que o processo te desanime. Deixa ele te moldar. Deixa ele cuidar. E você vai falar assim, é hoje. Hoje. Eu quero ouvir a voz de Deus e não vou endurecer o meu coração. Não quero ser rebelde, não quero ser obstinado. Eu quero ser obediente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós estamos em Tua presença. E na Tua presença o Senhor fala. O Senhor fala através dos cânticos, da Tua palavra, das orações, dos olhares. E nós queremos, ó Deus, viver nesse ambiente marcado pelo amor. Queremos, ó Deus, nessa manhã pedir que o Senhor molde o nosso coração, que o Senhor trabalhe em nós. Queremos ser vasos novos na Tua mão, nas Tuas mãos, na Tua casa, no Teu reino. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor continue a trabalhar em nós. Sentir a Tua mão e sentir o toque dos Teus dedos em nós é motivo de gratidão e de louvor para nós. Nós nos rendemos, sem saber aquilo que vai acontecer, mas sabemos que será o melhor para a honra e glória do Teu nome. Molda-nos, ó Deus, modifica em nós aquilo que o Senhor deseja, para que sejamos mais e mais parecidos com Jesus. Queremos ser vasos novos, disponíveis e santos em Tuas mãos, para o louvor da Tua glória. Fica com a Tua igreja, Senhor. Fica com o Teu povo. Nos ajude, nos anime, nos fortaleça diante das dificuldades, a fim de que possamos passar por essa fase, guardados e protegidos pelo Senhor. Porque a vitória é nossa no nome de Jesus, a vitória é certa. Tudo aquilo que pensamos e sonhamos está em Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos ajude. E agradecemos os recursos e agradecemos a saúde
que o Senhor tem nos dado. Reconhecemos que tudo está em suas mãos e por isso eu coloco, Deus, como pastor dessa igreja, todas as famílias diante do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor conhece, o Senhor sonda os corações, o Senhor sabe das necessidades, o Senhor sabe das alegrias, e por isso, Senhor, como aquele hino diz, o Senhor que é o dono da chuva, do ar, do mar, o Senhor que é dono de tudo, que o Senhor receba a honra, a glória e a majestade. Cuida de nós, ó Deus, nessa manhã, nesse dia, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.